Vamos falar com o Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal apresentou um pedido à Corregedoria do TRF2, cobrando a tomada de providências disciplinares contra o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, responsável pela Lava Jato na capital fluminense. Vamos lá, Viga está com a gente na linha. Qual a conduta do Bretas que está sendo questionada? Ele participou de uma espécie de, deixa eu ver, carnaval fora de época... meio religioso, meio... Eu não sei, Viga, conta pra gente. Bom dia. E mais uma vez pra provocar, agora você tá aí... Pão de açúcar, você tá aí com verdes vales. Com pão de açúcar ao fundo, só pra fazer vontade na gente. Você tá caprichando, hein, Viga? Bom dia. Fala, Ed Papagaio de Pirata. Beleza, rapaz? Tudo tranquilo ou não? Por que você tá falando isso? Por causa da camisa? Do Bretas. Cuidado com a metáfora. Você vestiu a carapuça, então é pra camisa também, mas era por conta do magistrado. Achei que eu tô com a camisa tropical, assim, mais tropical. Ô, Viga, então quer dizer, o Bretas, ele ultrapassou a linha, tem aspirações políticas. O que podemos depreender dessa sequência de fatos aí, com Crivella, com Bolsonaro? Tinha um monte de gente lá, não tava, nesse evento? Tava, todo mundo. O evento é evangélico que aconteceu aqui bem pertinho do Pão de Açúcar, aos pés do Pão de Açúcar. Você já ouviu aquela declaração dada pelo presidente Bolsonaro dizendo que buscaria um ministro exageradamente, extremamente evangélico terrivelmente. Terrivelmente. Aquela lacuna que vai se abrir nesse ano de 2020, correto, meu caro Sim. Edgar? Pois bem, o Marcelo Bretas, ele é terrivelmente, exageradamente evangélico. Então, criou-se a oportunidade. Ele está tentando cada vez mais se aproximar, está tentando buscar essa brecha. E, indubitavelmente, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral do Ministério Público Federal identificaram sinais de excessos, de passada daquilo que a gente chama para além do bom senso no que aconteceu no último sábado aqui no Rio de Janeiro. Pois bem, vou dar um resumo para que vocês possam entender. O juiz Marcelo Bretas, o titular da Lava Jato aqui do Rio de Janeiro, uma figura bastante pública, bastante conhecida e também respeitada pelo trabalho feito nos últimos meses. Ele, meu caro Edgar, ouvintes internautas da Jovem Pan, foi recepcionar o presidente da República na base aérea do Galeão. Depois participou de um ato para a inauguração de uma obra, uma alça, né, da Ponte Rio-Niterói para a linha vermelha, uma obra que não é do atual governo, mas foi concluída pelo atual governo, importantíssima para quem vem lá do outro lado da poça. E depois participou desse culto, desse encontro evangélico aqui na praia de Botafogo, na enseada de Botafogo, bem pertinho dali, ó, do Pão de Açúcar. E lá pelas tantas, o Crivella começou a dançar uma música relativa a sucesso, à vitória, junto com o presidente Bolsonaro. E na segunda fila, a gente via o titular, né, da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas. Vamos lá, meu caro Edgar, ouvinte internauta da Jovem Pan. Qual é a interpretação, segundo as fontes, dentro do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro? O Bretas começou literalmente a cavar uma posição no Supremo Tribunal Federal. E ele teria cometido uma série de infrações que o próprio CNJ já está investigando. Não poderia ter ido nessa comitiva até a base aérea do Galeão para recepcionar o presidente da República, lembrando que era um sábado, não era dia de expediente, não poderia ter participado de uma inauguração de uma obra, não poderia ter ido esse ato evangélico aqui na praia de Botafogo, porque entende-se, viu, que ele tem que se preservar, ele tem que se guardar. E com esse tipo de ato, com esse tipo de manifestação, ele estaria mostrando publicamente um fiel alinhamento com o Poder Executivo. E, em tese, o representante do Poder Judiciário tem que guardar e manter toda a sua independência, independentemente dos fatos, meu caro Edgar. Pois é, né, Viga? Até porque eu vi uma nota de esclarecimento aí do Bretas, falando que foi porque foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro, não sabia quem que ia estar no evento, quem seriam os políticos ali, enfim. Mas a questão é que, até que ele seja alçado aí a uma possível vaga no STF, ele, no exercício de juiz dele, ele pode futuramente estar julgando essas pessoas das quais ele tem se aproximado. E isso talvez é um total conflito aí para uma pessoa como Bretas, né, Viga?
É exatamente isso, Vini. Você foi muito perspicaz, eu diria sagaz na sua colocação. Então, os poderes, eles se comunicam, mas eles precisam guardar uma certa independência, né? Sim. Nesse caso, imagina se chega lá um processo na 7ª Vara, vou dar um exemplo aqui, Isso. contra o Carlos Bolsonaro, contra o Jair Bolsonaro, contra a figura do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. E como é que fica essa relação? Isso sem falar que o Crivella também fez trampolim para a sua reeleição no evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Todos sabem da ligação evangélica do pastor licenciado Marcelo Crivella com a Igreja Universal. E há uma irritação aqui dentro do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, porque ele ali, ao aparecer nesses 2 eventos, é como se ele estivesse representando a classe, a categoria, o Poder Judiciário. E isso não condiz com a realidade. Agora, a Procuradoria, o Ministério Público, a Corregedoria estão todos investigando esse procedimento. É uma investigação feita pela Corregedoria do TRF da 2ª Região, companheiros. Viga, vou passar para ouvir a opinião do Adriles aqui, mas queria só fazer um comentário para jogar para você rapidinho, antes da gente rodar aqui a conversa. Bom, que o ministro do Supremo Tribunal Federal tenha alguma ligação, a indicação é política, é primordialmente política, né? Já que um presidente escolhe, né? Por isso está dentro da previsão da nossa lei, enfim, a pessoa a ocupar aquela cadeira de ministro no Supremo Tribunal Federal. Foi assim sempre, né? A partir do momento da redemocratização, enfim, com o FHC foi assim, com Lula foi assim, com Dilma foi assim, com Bolsonaro vai ser assim também, né? A questão que o Vini traz, eu acho pertinente para todas essas escolhas, né? O que se diz muito dentro do mundo jurídico, que eu ouço em conversas ou que leio algum artigo a respeito, é que tem aquela famosa que o juiz, ao vestir a toga, vai se imbuir do senso de justiça, né? Isento, né? Que não pesa para nenhum dos lados. Quer dizer, não é o que a gente vê. Eu mesmo nesse programa já falei assim, puxa, quando comecei a ter contato com esse tipo de notícia, com o que falavam os ministros do Supremo Tribunal Federal, a partir sim do advento dessas transmissões das TVs Justiça, TV Câmara, então você está mais próximo daquilo, eu falei, puxa, que texto bonito, que visão filosófica de mundo, que emblema de um ideal que a gente deve perseguir, né, na fala desses ministros que falam difícil, que usam palavras desconhecidas, né? Mas aí você vai ver na prática, você vai vendo o lado humano deles e aí começam a participar de converscote aqui, converscote ali, esse do Bretas que a gente está discutindo. E isso tudo vem aí na esteira desse comentário que você iniciou dizendo que vou escolher um juiz terrivelmente evangélico. O Bolsonaro, Viga, já alardeou ali, primeiramente, o Sérgio Moro, né? Tá na essência do convite ali, um desejo de Sérgio Moro participar, já falou que não seria nada mal sentar numa cadeira como ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois ele falou de um outro sujeito chamado André Luiz Mendonça, que é ministro-chefe da Advocacia Geral da União, também, né, que seria o tal do terrivelmente evangélico. Agora o Bretas entra em cena numa campanha particular aí dentro do seu universo para tentar conseguir de alguma maneira uma simpatia. Tudo isso é feito com base em aspirações políticas, não tenho dúvida nenhuma disso. Resta saber se ao vestir a toga, voltando à máxima da frase aí que circula no magistrado, ele vai ser esse juiz isento e justo, como deve ser mesmo, né, Viga? Exatamente. O meu caro Edgar, eu canso de ouvir por aqui aquela história, juiz fala pelos autos, mas tem juiz se pronunciando, com todo respeito, não são todos, alguns, né, se pronunciando, se manifestando ou coparticipando pelos cotovelos, né? Falando pelos cotovelos. Aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, eu conheço mais proximamente 2 casos, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, que são aqui do Rio de Janeiro. E eu tenho um primo que é juiz do trabalho, tem muitos amigos advogados que se formaram na UERJ, e desde a época que ele ainda era professor lá na UERJ, todos sabiam que a aspiração do Barroso era chegar ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Fux aqui no Rio de Janeiro também teve uma relação muito próxima com o mundo político antes de conseguir. Eu não estou desmerecendo o gabarito dos dois, não. Pelo contrário, eu acho 2 ministros de altíssimo quilate com muitos predicados. Mas também
ele teve em rodas políticas para conseguir o apoio político necessário para ser alçado ao andar de cima da corte jurídica. Meu caro Edgar, há de se lembrar também que o Barroso foi advogado de Ricardo Terra Teixeira, ex-presidente da CBF, tá? CBF. Vossa Excelência, Adrilles. Amém. A objetividade, tanto no jornalismo quanto a isenção no judiciário, é um bem a ser alcançado. Mas é claro que as pessoas são sujeitos, e sujeitos têm opiniões, convicções, tanto religiosas como afinidades políticas. Essas afinidades religiosas e políticas não podem todas ser alçadas exatamente a um tipo de relação conspurcada com o poder. A gente pode citar aqui vários outros. O Fux falou, que vocês citaram aí, que fez lobby em relação à sua própria nomeação na época da Dilma, que ele deu uma puxadinha de saco na Dilma. O Dias Toffoli nem fala, foi advogado do PT durante anos e foi indicado. Lewandowski. O Procurador-Geral da República hoje, agora me foge o nome dele, teve uma relação de extrema proximidade com o Zé Dirceu e foi indicado pelo Bolsonaro. Olha só que contraste. Agora, eu acho meio absurda esse tipo de cerceamento de liberdade, sobretudo liberdade religiosa, de um sujeito que tem uma consciência e que vai numa cerimônia com políticos, ainda que seja, note bem, de maneira hipócrita, ainda que seja de maneira demagógica, porque eu acho absurdo o judiciário, ou o juiz, ou o Ministério Público tentar, de alguma forma, investigar os pecados de consciência da pessoa. Aí você está tolhendo exatamente a liberdade de culto ou a liberdade de associação por subjetividade, por identificação política ou ideológica, ou mesmo, se ele pensar lá no fundo, por algum tipo de vontade de se alçar ao poder. Não pode haver crime de consciência. Um juiz não necessariamente representa todo o judiciário quando ele está numa cerimônia pública ou num culto religioso. Eu acho que estabelecer esse tipo de conjunção peremptória de fazer esse julgamento da consciência de alguma coisa é extremamente temerário. O Augusto Aras é o procurador. Sim, Augusto Aras. Vigas, para fechar, meu querido. Só para fazer um relato histórico de mais de 20 anos de microfone da Jovem Pan aqui no Rio de Janeiro, e aí não estou fazendo juízo de valor o julgamento do Marcelo Bretas, que mora bem pertinho aqui, mora num apartamento maravilhoso, gigantesco aqui na aula da Zona Sul do Rio de Janeiro, diga-se de passagem. Aí de propósito. Né? Mas a gente não pode esquecer que já teve aquela polêmica, que ele é casado com uma magistrada e ambos fazem uso daquela ajuda de custo para custear a hospedagem dos dois, né? Estão casados e mesmo assim ambos fazem uso desse benefício. É só uma colocação para rechear toda essa discussão. Mas pela minha história aqui de mais de 20 anos no microfone da Jovem Pan, eu lembro da presença nesses eventos com a presença do presidente da República, com o governador ou com o prefeito, do presidente do TJ, ou então do presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Agora, de um juiz de primeira instância, pode ter até acontecido, mas não me lembro com certa frequência, viu, Edgar? Valeu, Viga. Obrigado pelo papo, pelas informações. Ótimo trabalho para você aí nessa cidade que persiste, como eu gosto de dizer, maravilhosa. Persiste em se manter muito maravilhosa. Quente. Valeu, Viga. Valeu, Ed Papagaio de Piraca. Agora Meu 10 Deus. Não, é maravilhoso.